Postagem do site Tabernáculo Branham para domingo, dia 21 de junho de 2026. Estimada Rainha. Citação do irmão Branham. And the bride today is taken out from the body of Christ, which is acting and doing just exactly like he said it would do for this day. E a noiva hoje é tirada do corpo de Cristo, a qual está agindo e fazendo exatamente como ele disse que faria para este dia. The bride, the queen, king, and the queen. A noiva, a rainha, o rei e a rainha. Fim da citação. Quando Jesus se tornou toda essa palavra, então nós éramos parte dele naquele momento. Não há diabo, nem poderes, nem nada que possa tirar isso de nós. Esse é o ponto de ancoragem da alma. Que reavivamento a noiva tem a cada mensagem que ouvimos. Está além do que palavras mortais conseguem expressar. Não há a menor sombra de dúvida. Deus nos escolheu e nos deu a verdadeira revelação de sua palavra para hoje. Portanto, sabemos quem somos, sua rainha. A voz de Deus falando à sua noiva nas fitas está aperfeiçoando sua noiva. Não há outro ministro, nenhuma outra voz, não há nada que possa aperfeiçoar sua noiva a não ser o próprio Deus falando por meio de lábios humanos diretamente à sua noiva. Outros podem querer um substituto, mas sua noiva não se contentará com nada além da sua voz, sua carta de amor à sua noiva, pois sua ovelha só quer ouvir sua voz. As pessoas dizem que damos ênfase demais ao profeta. É tão estranho o fato das pessoas não reconhecerem que o próprio grande Pai Celestial se importava tanto com seu anjo, que deu tanta importância a cada detalhe sobre ele, a maneira como ele se vestia, como agia, seu caráter, seus gestos. Ele até o vestiu com o tipo de roupa que ele usava, sua natureza, sua ambição, tudo exatamente como ele tinha de ser, simplesmente perfeitamente selecionado pelo próprio Deus para nós. E ainda assim, dizem que damos demasiada importância ao profeta. Para nós, a voz nas fitas não é a palavra do homem, nem é falada pelo homem, trazida pelo homem, nem pode ser revelada pelo homem. É a palavra de Deus revelada pelo próprio Deus, seu próprio intérprete, Cristo, revelando-se em sua própria palavra. Alguns podem ouvir, mas não reconhecer plenamente. Pode-se dizer-lhes, mostrar-lhes, mas eles simplesmente não conseguem ver. Nós os amamos, oramos por eles, mas o que Deus nos revelou é sua perfeição. Aqui está o teste de tornassol para a grande divisão entre a noiva de Cristo hoje, que diz ter a verdadeira revelação desta grande mensagem do tempo do fim. A definição de teste de tornassol, um único fator, pergunta ou evento decisivo que revela rapidamente a verdadeira natureza, qualidade ou posição de algo ou alguém. Deixe-me, antes de mais nada, reiterar que creio no verdadeiro ministro chamado por Deus. Há uma necessidade e um lugar para cada ofício. A Escritura realmente diz que o ministério desses homens é para o aperfeiçoamento dos santos, mas não diz que cada ministério quíntuplo aperfeiçoará os santos. O irmão Branham nos diz claramente que o ministério em cada era se desvia. Então, como eles poderiam aperfeiçoar a noiva? Há muitos pregadores, mestres, apóstolos e profetas que pregaram, que criam nesta mensagem do tempo do fim e que o irmão Branham era a voz de Apocalipse 10:7, mas que agora dizem que é falso, que ele é um enganador e que somos uma seita. Esses eram ministros altamente estimados,
com grandes congregações que viajavam pelo mundo e ministravam. Eram considerados grandes líderes no ministério quíntuplo, pregando em convenções e em igrejas por todos os Estados Unidos. Tinham um grande ministério aos olhos das pessoas, e estas os seguiam e criam que fossem grandes homens de Deus. Além disso, há hoje ministros amplamente reconhecidos como verdadeiros ministros do quíntuplo que afirmam crer nesta mensagem, citando-a e pregando-a, mas também dizem que esta mensagem não é o absoluto. Os dias da mensagem de um só homem acabaram. O ministério quíntuplo agora é para aperfeiçoar a noiva e é errado tocar as fitas na igreja, para citar algumas das declarações. Sabemos que haverá falsos ungidos no tempo do fim. O profeta nos alertou para ficarmos atentos a eles. O ministério deles será ungido. Eles terão o Espírito Santo e, portanto, citarão a mensagem da hora. Eles serão tão parecidos que enganaria até os escolhidos se possível fora. Isso não se refere às denominações. Eles não conseguiriam sequer começar a enganar os escolhidos. Portanto, deve ser ainda mais parecido do que isso. Isso não significa que todos os ministros tenham se desviado. De forma alguma. Há grandes homens de Deus que pregam e ensinam a verdade, mas há algo que todo crente deve reconhecer e se perguntar: o ministro que você está seguindo pode cometer um erro? Você pode dizer amém a cada palavra que ele prega? Você crê que cada palavra que ele ensina é assim diz o Senhor? A voz dele é a voz mais importante que você deve ouvir? Ele pode pregar algo errado? Ele pode errar mesmo depois de pregar a mensagem por 30 anos? Ele pode falhar? Ele pode lhe dizer coisas erradas? Ele pode ser enganado? Agora faça a si mesmo as perguntas a respeito da voz de Deus vindicada que você pode ouvir nas fitas. A mensagem nas fitas pode cometer erros? Não. Você pode crer e dizer amém a cada palavra que ele diz? Sim. Ela pode falhar? Não. Ele pode pregar coisas erradas? Não. Ele pode lhe dizer algo errado? Não. Você pode basear seu destino eterno em cada palavra que ouve? Sim. É a voz de Deus? Sim. Por que estou dizendo isso? Para ressaltar que todos os homens podem e cometem erros, mas a voz de Deus nas fitas não pode cometer erros. É por isso que é a voz mais importante que você deve ouvir. É por isso que o ministro deve tocar as fitas em suas igrejas. É o caminho perfeito provido por Deus que ele fez para a sua noiva. Claro, acredito que vocês podem ouvir outras pessoas, mas a única voz que vocês devem ouvir e crer em cada palavra é a voz nas fitas. Essa voz é a única a qual podemos dizer amém a cada palavra. Esse é o mandamento de Deus. Vocês devem crer em cada palavra. E a palavra que ouvem nas fitas é a única palavra vindicada pela coluna de fogo como sendo a verdade. Deus diz que William Marion Branham é o único intérprete divino de sua palavra, porque não é a palavra dele, é a palavra de Deus. Não mude nem um jota nem um tio, nenhum homem é perfeito assim, somente a voz de Deus é perfeita assim. Mesmo quando não entendemos o que ouvimos, precisamos simplesmente crer que é a voz vindicada de Deus para a sua noiva. Verdadeiramente, o Espírito está guiando homens de Deus. Verdadeiramente, o Espírito Santo os chamou para serem pastores, pregadores e mestres. É verdade, mas eles não são perfeitos. Porém, Deus abriu um caminho para que vocês possam ouvir a palavra perfeita todas as vezes que se reúnem. Tanto as pessoas quanto os ministros estão buscando substitutos hoje. Consegue imaginar alguém fazendo com um ministro o que fazem com o irmão Branham? Vou lhe dar 30 minutos, depois você precisa parar, pois tem uma mensagem que preciso transmitir. Vocês podem ouvir as fitas a qualquer hora. Eu sei o que esta congregação precisa ouvir que seja relevante para hoje.
A maioria nem toca sequer um trecho de uma fita e diz que é errado tocar a voz de Deus em suas igrejas. Alguém em sã consciência conseguiria imaginar um pastor que inventasse uma desculpa, qualquer desculpa, para não tocar a voz de Deus em sua igreja porque acredita que precisa pregar? Eles dizem isso, mas não creem que seja a voz de Deus. Caso contrário, jamais poderiam inventar qualquer desculpa para não tocar as fitas. Como alguém pode afirmar que acredita que esta é a voz de Deus e não iria querer tocá-la em sua igreja? Como um povo que afirma acreditar que é a voz de Deus falando poderia não exigir que seus pastores tocassem as fitas em suas igrejas? Porque eles têm o mesmo espírito. Não seja como um Nicodemos dizendo: eu vejo e creio, esse é o Filho do Homem se revelando em carne humana. Assim diz o Senhor, é uma mensagem perfeita, é a voz de Deus nas fitas. Simplesmente não posso diminuir o meu ministério e dizer que a voz é mais importante para a minha igreja ouvir. Irmãos e irmãs, talvez vocês não concordem comigo exatamente sobre isso. Não peço que concordem. A única coisa é que considerem isso. O que vocês me disserem, eu vou considerar. Se os ministros dizem à igreja deles que não acreditam em tocar fitas em suas igrejas, tudo bem, meu irmão. Alimentem-nas com o que quiserem. Estou fazendo o meu melhor para permanecer fiel à palavra, porque as ovelhas não querem nada além de alimento de ovelha, e cremos que a voz nas fitas é o nosso alimento de ovelha. É disso que vivemos. Toda palavra que sai, não apenas uma palavra aqui e ali, mas toda palavra que sai da boca de Deus falada nas fitas, é disso que vivemos. Que Deus me perdoe e que vocês me perdoem se os ofendi ou disse algo errado. Isso é apenas o que cremos e vemos como a verdade pela qual vivemos. Deus nos deu um caminho perfeito para ouvir sua voz e nós amamos isso. Como sempre, convido a todos que queiram se juntar a nós para ouvir essa voz ao mesmo tempo, que se juntem a nós às 12 horas, horário de Jeffersonville, onde estaremos unidos como uma só unidade, ouvindo a mensagem pregada na manhã do dia 22 de agosto de 1965, Cristo é revelado em sua própria palavra. Assina a postagem, irmão José Brana. Escrituras para ler, em preparação para ouvir a mensagem. Êxodo 4, versículos 10 ao 12. Isaías 53, do 1 ao 5, Jeremias 1, 4 a 9, Malaquias 4, versículo 5, São Lucas 17, 30, São João, capítulo 1, versículo 1, ainda no mesmo capítulo, o versículo 14, o capítulo 7, versos do 1 ao 3, o capítulo 14, versículo 12, capítulo 15, versículo 24 e o 16, versículo 13. Gálatas 1:8, 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, Hebreus 1, do 1 ao 3, ainda Hebreus 4:12 e Hebreus 13:8, 2 Pedro 1, do 20 ao 21, Apocalipse 1, do 1 ao 3, 10, do 1 ao 7, 22, 18 e 19. E que Deus nos abençoe.